E aí, tudo bem? Eu não vim fazer, como falo, eu não vim fazer alguns vídeos nesse canal aqui. Eu passei um estresse grande, né? E passei até muito nervoso por causa da minha personalidade, né? Eu tento conter muito a minha personalidade e às vezes eu não consigo conter, né? Mas eu queria fazer até alguns comentários, queria falar sobre Freud, sobre análise, né? Até o porquê que você não consegue, como fala, se entender, não consegue encontrar um psicanalista, um psicólogo e um psiquiatra, né? Bom, porque às vezes a pessoa, ela, como fala, pode jogar até o currículo, o curso dela ou o diploma dela no lixo, né? Porque a pessoa ela não consegue compreender, né? Que principalmente na psicanálise nós precisamos ter duas funções: ajudar o paciente a voltar, né? Andar, exercitar, a trabalhar com a sua mente, né? De uma forma equilibrada, e nós devemos como fala, aconselhar a pessoa, né? Mas os conselhos é muito complexo, ele é muito oriundo de PNL, né? Você precisa ter uma habilidade incrível para conseguir fazer PNL, né? Eu não sei, eu acredito que eu nasci com dom e eu desde criança consigo entender a personalidade da pessoa, o estado emocional, tudo da pessoa, e eu acho isso estranho, né? Tanto que minha mãe sempre pediu para eu conter isso de mim, né? Por causa de ter consequências negativas. As pessoas não gostam que você fale o que a pessoa está sentindo, né? Às vezes a pessoa até gosta, mas isso acaba fazendo com que ela se sinta muito mal, ela se sinta muito insegura, né? Além de tudo isso, né? Além de tudo isso, né? Nossa, eu tô com a minha taxa de açúcar muito baixa ainda. Eu acabei de tomar um chá, eu fiz o vídeo e ainda a minha taxa de açúcar não voltou, né? Eu disse que a minha mãe pediu para conter por causa que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm um pouco de dificuldade para se entender. Essas pessoas vão ficar com raiva. Tem pessoas que têm personalidade de disputa, de autoafirmação. Tem outras pessoas que são completamente inversas, né? Então é complicado, né? E um psicanalista em si, né, é uma pessoa que conduz a pessoa, né, a encontrar, né, a se encontrar e compreender as metamorfoses internas que ela tem no desenvolvimento e colocar ordem dentro da casa, dentro de nós, né? Arrumar, reformar, construir, tá lidando com a mente, né? Porque nós mudamos constantemente, né? Nós estamos sempre nos autoconstruindo, tanto que na minha adolescência eu construí uma tese que eu refutei Freud, que se chama arquitetura mental, né? Mas voltando à questão aqui, né? Nós precisamos, né? Como fala, fazer com que a pessoa conduza a saída do seu sofrimento e a pessoa consiga, né, se entender, não sair do consultório achando que ela é maluca, né? E muitas vezes, né, eu tive até uma reclamação de um acontecimento aqui, que a pessoa joga o seu diploma no lixo. A pessoa, ela quer te proibir de fazer coisas, né? Porque a pessoa não consegue, como fala, compreender o seu aparelho psíquico, compreender a sua personalidade, o
seu comportamento, né? Isso é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa muito ruim, e a pessoa acaba saindo do seu consultório achando que ela é maluca, né? E a pessoa, ela procura a gente porque às vezes a pessoa, acontece um trauma real e acaba mudando a rotina da vida da pessoa, e esse trauma real às vezes pode vir seguido por perca de serviço, ou briga com familiar, ou com conhecidos, que pode gerar um trauma, como eu falo, segundo trauma, né? E a vida da pessoa muda completamente, e a pessoa ela precisa reaprender a caminhar no mundo que ela vivia, ou aprender a lidar, a entender esse mundo, né? E muitas vezes a pessoa ela vai buscar uma ajuda de um especialista, e o especialista ele não consegue compreender o paciente. Isso é horrível, né? Principalmente no psicanalista. Nós somos um amigo que está tentando auxiliar a readaptação, todas as facetas para a pessoa ter condição, né, de entender e lidar com os seus questionamentos, e tentar, né, a partir do momento de conseguir compreender, né, primeiro ele precisa enxergar, depois ele precisa entender, para conseguir ter forças para se libertar dos seus medos, né? E infelizmente, como muitos da área do questionamento existencial e a especialização não conseguem ter a habilidade, né, de simplesmente ver as falhas dentro do, não sei como dizer, alma, espírito, né, o aparelho psíquico, como Freud fala, né? E isso é uma coisa muito triste, mas muitos da área médica nunca fizeram uma cartaz, né? Nunca se entenderam, então a pessoa nunca vai conseguir desligar a sua sintonia, né? Desligar a sua personalidade. Eu vi a personalidade da outra pessoa, olha, então existe esse atributo que faz você ter essa reação, né? Mas essa reação é uma consequência, né, do seu ambiente, da sua convivência. E aí você age de uma forma, em vez de você ficar triste, você age de uma forma ansiosa, e a sua ansiedade é uma consequência de uma tentativa de você tentar esquecer as coisas negativas, mas na verdade isso gerou uma pulsão tão forte que você não entende a origem dessa pulsão, que é um trauma, e essa pulsão forte faz você buscar tanta diversão que no final das contas você se esgota. Esse esgotamento gera um estresse. Olha que coisa! E aí a gente pode entrar nos espectros, né, sobre quais são os tipos de aparelho psíquico. Eu expliquei mais ou menos aqui um espectro no aparelho psíquico, mas existem tantas nuances, né? Às vezes um medo, às vezes uma quebra de rotina, às vezes um choque na realidade, um acidente, né? Ou até mesmo uma pessoa ela pega uma superbactéria, tem uma diarreia, e isso pode desencadear até uma psicose numa pessoa, né? Porque existe uma mudança tão radical física que vai alterar a química do cérebro, e ainda pode existir consequências externas, né, que possa gerar um segundo, um terceiro, um quarto trauma, né? Ou talvez isso pode ligar a mola a traumas do passado. Então a mente é extremamente complexa, mas Freud em si, né, ele dá muitas ferramentas, mas eu infelizmente eu fico bobo da forma
como é interpretado Freud. Por quê? Eu nunca vi nenhum psicanalista usar esse conceito. Freud, ele tinha uma habilidade incomum de aprender linguagens. Isso é uma demonstração que ele nasceu com um talento, né, com um dom, que ele tem uma capacidade de interpretação de padrões. Então, eu acredito que essa habilidade incomum de Freud fez com que ele entendesse a língua da mente das pessoas, que é o complexo de Édipo, que é o aparelho psíquico, e muitas outras facetas das teses de Freud. E se você fazer uma leitura levando em consideração o contexto da época, Freud ele tentava ser o mais literal possível, porém ele não punha uma interpretação e ele dava sinais de padrões de comportamento, e você tinha que identificar esses padrões de comportamento na fala, na postura, na ação, para você conseguir tentar encontrar as causas. E ainda ele tem toda uma ferramentaria que eu expliquei aqui. Eu usei o conceito da pulsão, né? Uma reação, que é a ansiedade, o trauma. Montei essa questão aqui, né? E aí o que acontece? Você vê algumas coisas no paciente, você tenta montar um modelo segundo Freud, e você, depois de fazer as cartazes, você faz algumas perguntas. A forma como o paciente reagir vai indicar que você está acertando ou não, né? Porém, você precisa saber a forma que você pergunta, porque muitas vezes você não está direcionando o paciente, você está jogando seu diploma no chão. Você fala assim, não tem como lidar com você, então você tem que fazer isso, aquilo. Isso é uma coisa totalmente errada. Voltando à questão aqui, né? Eu criei um modelo aqui de aparelho psíquico. E aí o que acontece? Talvez a pessoa tenha ansiedade porque ela tem um comportamento de não parar, e esse comportamento é oriundo de uma pulsão. Essa pulsão, na verdade, é um trauma e um recalque, né? E a pessoa, ela precisa saber que às vezes ela precisa descansar, né? É bom ela tentar esquecer da dor, né? E porém, o que pode acontecer, se faz uma pergunta para um paciente que ele tem estresse e ele tem ansiedade e existe uma causa para isso, você pode gerar um quadro de depressão no paciente. E aí você precisa saber lidar com esse quadro de depressão. E como é que você vai lidar com esse quadro de depressão, né? Você não pode afirmar algo ou não, e aí você vai ver o paciente falar, ele vai falar. E aí você precisa dar alguns direcionamentos, mas você precisa entender o porquê que a pessoa está falando, que é o aparelho psíquico dela. Ao você conseguir realmente entender, utilizando a ferramentaria de Freud, né, você vai fazer questionamentos, né, para falar assim, olha, está acontecendo, como fala, esses traumas aqui. Deixa eu parar um pouquinho aqui para dar a resposta certa, e estou quase estourando o tempo de vídeo. Está acontecendo esses traumas aqui de ansiedade, porque a ansiedade em si é uma forma de que você está em uma corrida, que você quer a resposta e você não tem. E aí eu preciso saber qual tipo de rotina que você está tendo. Eu estou tendo uma rotina de ficar muito tempo na internet. Então você está tendo uma cyberdependência, e a cyberdependência você tem uma resposta rápida. Então, provavelmente você se perdeu, né, em toda a sua jornada, e você precisa reorganizar a sua jornada. Mas aí já não é mais um psicanalista, sim um psicólogo, né? Porque a área do psicólogo está diretamente ligada ao comportamento, que vai ajudar a fortalecer a personalidade. Então, são uma cascata, né? Eu vou ter que encerrar esse vídeo aqui. Se vocês quiserem, eu faço a continuação depois, tá? Muito obrigado, gente.